Muito boa tarde. Como estão vocês? Curso O Livro dos Médiuns. Um curso introdutório ao Livro dos Médiuns. Uma primeira leitura que merece uma segunda, que merece uma terceira, que merece um estudo. Tomara que seja um estímulo para todos vocês. Como temos dito aqui, não temos como objetivo formar médiuns psicógrafos ou médiuns ostensivos, já que, para isso, é condição a disposição biológica. O médium é uma tarefa que vem no planejamento reencarnatório, para o qual é disponibilizado um corpo com uma glândula pineal propícia para a mediunidade que a tarefa exige. Então, um curso não pode dar um corpo, é claro, não pode dar uma pineal, não pode dar uma disponibilidade biológica para ninguém. Mas, como sabemos, todos nós temos algum tipo de mediunidade, algum tipo de sensibilidade, e conhecer as regras, as atitudes, as condições necessárias para ouvirmos as intuições, para distinguirmos entre as intuições aquelas que são favoráveis, aquelas que são das luzes, aquelas que trabalham pela nossa autonomização e as outras que trabalham para diminuição do nosso livre-arbítrio, para a nossa manipulação, é fundamental. Os tempos são agudos, estamos sendo assediados todos os dias, todas as pessoas. E conhecer as regras desse jogo é fundamental. Não para expulsar os demônios, como se supõe nos filmes de terror, nas interpretações literalistas das escrituras. Mas, em primeiro lugar, porque não existem demônios, não existem seres votados ao mal. Seria um absurdo que imaginar que da árvore pura de Deus pudesse ter um fruto originariamente ruim. Absurdo isso. Mas em segundo lugar, porque se Deus mandou Jesus nos dizer que o bom pastor larga 99 ovelhas em segurança para resgatar uma apenas que estava perdida, como pode ser que Deus queira que nós expulsemos os espíritos perturbadores, os espíritos sombrios? É um absurdo. Se você, minha amiga, meu amigo, tivesse um familiar na Cracolândia ou mesmo no crime, você é do tipo que o repudiaria, o expulsaria da família? Se é, que pena. Porque, como disse maravilhosamente o livro Pequeno Príncipe, nós somos eternamente responsáveis por aqueles que nós cativamos. Claro, claro que sim. Em primeiro lugar, somos uma família universal, e segundo, a nossa família biológica não vem à toa. Ela vem como um sistema de responsabilizações mútuas, de cuidados mútuos. O exercício fundamental para amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. É para isso que estamos aqui, então. E hoje
Estamos no capítulo 5 da segunda parte desse nosso O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Estamos estudando a mediunidade de transporte. Foi diversas vezes elucidado para nós, nos estudos anteriores, que essa mediunidade, a mediunidade de transporte, que é aquela que busca objetos em outros ambientes e os traz atravessando obstáculos, atravessando paredes, para rematerializá-los no nosso ambiente. Essa mediunidade é muito rara, porque ela exige uma conjunção de fatores muito grande, muito difícil de acontecer. Mas ela existe e precisa também ser conhecida por todos nós. Nos nossos estudos até agora ficou claramente colocado um critério. Se ela é muito rara, se mesmo os espíritos não podem garantir a ocorrência do fenômeno, muito menos um médium. Então, se algum médium anunciar que determinado dia, determinado horário, produzirá um fenômeno de mediunidade de transporte, é muito mais provável que seja um embuste, uma enganação, do que um fenômeno autêntico. Já, se ele ocorrer sem um anúncio, sem ninguém esperar, espontaneamente, deve ser respeitado. A possibilidade de que seja um fenômeno autêntico é alta. Hoje, iremos, como Allan Kardec fez com a mediunidade de efeitos físicos, as pancadas, a movimentação de objetos, que nós já estudamos em encontros anteriores, hoje ele veio também estudar, invocar, entrevistar um espírito que produziu um fenômeno de transporte. E como era um espírito simples, que sabia operar o fenômeno, mas que não tinha muitas informações, Kardec tomou a entrevista desse espírito simples e apresentou para Erasto, um grande instrutor espiritual, e esse então produziu comentários sobre a entrevista, trazendo para todos nós um material rico de estudo. Vamos lá? Pergunta número 1. Queres dizer-nos por que os transportes que produzes só se realizam durante o sono magnético do médium? Então, não é obrigatório, mas não é tão raro, dentro da raridade do fenômeno de mediunidade de transporte, não é tão raro que o médium que produz o fluido necessário para a geração desse fenômeno esteja em transe sonambúlico, seja um sonâmbulo, seja ele esteja num sono magnético, um sono produzido por magnetismo, por imposição de mãos. E aqui Kardec pergunta: queres dizer-nos por que os transportes que produzes só se realizam durante o sono magnético do médium? E ele responde: por causa da natureza do médium. Os fatos que produzo, quando ele dorme, poderia igualmente produzir no estado de vigília de outro médium. Então, o espírito que opera o transporte disse que ele produzia durante o sono magnético do médium
pela natureza do médium. Se fosse outro, ele poderia produzi-lo, o fenômeno, durante o estado de vigília. E Kardec continua, pergunta número 2. Por que demorais tanto a trazer os objetos? E por que excitas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Necessito, responde o espírito, de tempo para preparar os fluidos que servem ao transporte. Quanto à excitação, muitas vezes tem apenas o fim de divertir os presentes e a sonâmbula. Então, quando o espírito fala que ele precisa um tempo para amealhar os fluidos, é porque a mediunidade de transporte exige não apenas o ectoplasma, o fluido animal do médium, mas também outros fluidos que o espírito que produz o fenômeno colhe na natureza, em outras paragens, em outras fontes. Erasto faz aqui um comentário. O espírito respondeu, sabe apenas isso. Não tem consciência do motivo dessa excitação da cobiça, que provoca instintivamente e sem compreender-lhe o efeito. Ele pensa divertir quando, na verdade, estimula sem o saber maior emissão de fluido. O fluido magnético ele é próprio da constituição física do médium e tudo é regido pelo pensamento. Quando o espírito estimula a cobiça, o desejo do médium obter aquele material, ele está ativando o pensamento e, pela ativação do pensamento, emitindo em maior quantidade o fluido animal, o ectoplasma próprio do médium. Continua Erasto. É uma decorrência das dificuldades que o fenômeno apresenta. Dificuldades maiores quando ele não é espontâneo, particularmente com certos médiums. Então, aquele médium, especialmente, mas pode-se dizer que de forma geral, emitia mais ectoplasma quanto mais ativada o interesse, a cobiça dele pelo objeto que o espírito pretendia trazer. Estimulado, ativado o pensamento do médium, ele gera mais ectoplasma e torna mais possível o fenômeno de transporte. Pergunta número 3. A produção do fenômeno depende da natureza especial do médium e seria possível obtê-lo com mais facilidade e presteza por outro médium? Resposta. A produção do fenômeno depende da natureza do médium e só pode produzi-lo por meio de médiums dessa natureza. É o chamado médium de efeitos físicos. Para a presteza, vale-nos muito o hábito adquirido no trato frequente com o mesmo médium. Então, o espírito, estando acostumado com um determinado médium, já tendo trabalhado com ele, estabelecido um modus operandi, uma maneira de atuar, ele tem capacidade de ativar esse médium, de mobilizar o seu ectoplasma com mais facilidade.
e, portanto, produzir o fenômeno. Pergunta número 4. A influência das pessoas presentes pode embaraçá-lo de alguma maneira? Resposta: quando há incredulidade da parte das pessoas, podem criar-nos sérias dificuldades. Preferimos realizar nossas experiências com pessoas crentes e versadas no espiritismo. Mas não quero dizer com isso que a má vontade nos pudesse paralisar por completo. Então dificulta a incredulidade das pessoas que assistem o fenômeno, mas não bloqueia completamente. Pergunta número 5. Onde pegaste as flores e os bombons que trouxestes? As flores nos jardins, onde elas me agradam. Pergunta número 6. E os bombons? O confeiteiro deve ter percebido a sua falta. Tomo-os onde quero, disse o espírito. O confeiteiro não percebeu nada, porque pus outros no lugar. Pergunta número 7. Mas os anéis, ele transportou também anéis, joias, tem preço. Onde os tomastes? Não ficou prejudicado aquele de quem os tiraste? Respondeu: tirei-os de lugares que ninguém conhece e o fiz de maneira que não prejudicaria a ninguém. Coube aqui outro comentário de Erasto. Creio que o fato foi explicado de maneira incompleta por falta de conhecimento do espírito, que respondeu: sim, pode ter havido, no caso, um prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado alguma coisa. Um objeto só pode ser substituído por outro idêntico, da mesma forma e do mesmo valor. Assim, se um espírito tivesse a possibilidade de substituir um objeto tirado, não haveria razão para o tirar, pois poderia dar o que serve de substituto. Então vamos lá. O espírito disse, que produziu o fenômeno, disse que tomou, por exemplo, uma joia, mais especificamente um doce, um confeito, de uma confeitaria, mas que não gerou prejuízo porque colocou outros doces no lugar. E Erasto falou que não é bem assim, que não pode ser produzido outro com todas as características daquele que tirou. Se pudesse, o espírito nem precisava tirá-lo, apenas produziria um outro. É lógico, não é? Pergunta número 8. É possível transportar flores de outro planeta? Resposta: não. Para mim, isso não é possível. Erasto. Pergunta feita a Erasto: outros espíritos teriam esse poder? Não, respondeu Erasto. Isso não é possível em razão das diferenças de meio ambiente. Pergunta número 9. Podereis transportar flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? A resposta do espírito que opera os transportes foi: desde que seja da Terra, posso. Pergunta número 10. Os objetos que trouxeste, poderias fazê-los desaparecer
devolvê-los? Tão bem como os trouxe, posso devolvê-los se quiser. Pergunta número 11. A produção do fenômeno de transporte não te exige um sacrifício? Não te causa dificuldades? A resposta do Espírito foi: não nos causa nenhuma dificuldade quando temos a devida permissão. Poderia causar-nos muitas dificuldades se quiséssemos produzi-los sem estar autorizados. Nota de Erasto. Ele não quer dizer que é penosa, embora o seja. Erasto está dizendo que a produção do fenômeno gera incômodos no espírito que o produz, mas que ele respondeu assim por não querer admitir essa condição. Continua Erasto, pois é forçado a realizar uma operação, por assim dizer, material. Ou seja, o espírito também é matéria, o espírito é revestido do perispírito, que é uma vestimenta semimaterial, um corpo semimaterial, e há no fenômeno de transporte uma doação do próprio espírito que produz o fenômeno também. Por isso gera, como é que podemos dizer, como que uma drenagem de energia também do espírito, não só do médium. Pergunta número 12. Quais as dificuldades que encontras? Nenhuma, além das más disposições fluídicas que podem ser contrárias. Pergunta 13. Como trazes o objeto? Carregando-o com as mãos? Não, responde o espírito. Envolvo-o em mim mesmo. O espírito que transporta disse que ele não o transporta com as mãos, como faria o encarnado, mas que ele envolve-o nele mesmo. E Erasto explica. Ele não explica claramente a sua operação, pois, na verdade, não envolve o objeto na sua pessoa. Como seu fluido pessoal pode dilatar-se, o fluido do espírito pode dilatar-se, pode expandir-se, é penetrável e expansível. Ele combina uma porção desse fluido dele mesmo, espírito, com uma porção do fluido animalizado do médium. E é nessa mistura que oculta e transporta o objeto. Não é certo dizer, portanto, que o envolve nele mesmo, mas foi o entendimento possível ao médium que opera o transporte, que foi entrevistado, e que, como dissemos, tratava-se de um espírito simples. Pergunta número 14. Transportarias com a mesma facilidade um objeto mais pesado, de 50 quilos, por exemplo? A resposta foi: o peso nada é para nós. Trago flores porque elas podem ser mais agradáveis que um objeto volumoso. Erasto complementou a resposta dele. É certo, ele pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para nós não existe para ele, espírito. Mas, neste caso, também ele não percebe o que se passa. A massa de fluidos combinados é proporcional à massa de objetos. Numa palavra, a força deve estar na proporção da resistência. Assim, se o espírito só transporta uma flor ou um objeto leve, é frequentemente por não encontrar no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um maior esforço. Então, o espírito pode transportar, mas depende para isso de uma abundância
pode transportar um objeto volumoso, mas depende para isso, de um maior volume dos seus próprios fluidos e dos fluidos oferecidos pelo médium. Pergunta número 15 e última do dia de hoje. Alguns casos de desaparecimento de objetos por motivo ignorado seriam devidos aos espíritos? Olha que interessante. Quantas vezes a gente não acha um objeto que não pode estar em outro lugar a não ser naquele? Às vezes é só uma distração da nossa mente, a maioria das vezes. Mas será que um objeto que some pode ser por ação de algum espírito? Pergunta Kardec. A resposta vem assim: isso acontece com frequência, muito mais frequentemente do que pensas, e poderia ser remediado pedindo-se ao espírito a devolução do objeto. Nota de Erasto: é verdade, mas às vezes o que foi levado está. Porque esses objetos que somem da casa são quase sempre levados para muito longe. Mas, como a subtração de objetos exige quase as mesmas condições fluídicas dos transportes, só pode se dar com a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparece, é mais provável que se deva ao vosso descuido que à ação dos espíritos. Saborosa a explicação, não é? Muito interessante. E você, o que achou? No domingo que vem, nós estudaremos da pergunta 16 à pergunta 20, com mais comentários de Erasto sobre as respostas dadas. Encerrando com isso o capítulo do Livro dos Espíritos relativo aos fenômenos mediúnicos de transporte de objetos. Foi curioso para você? Acrescentou alguma informação? Assim seja. Precisamos de uma formação básica, profunda, com lastro, e nada melhor do que Allan Kardec para nos dar essa formação. Vamos ver agora os comentários das pessoas. Temos aqui 2 comentários apenas, Andréa Santos e Diana Costa, dando o seu boa tarde a todos. Saudamos igualmente as amigas, saudamos todos que estão aqui conosco e estimulamos a estarem conosco de segunda a sexta, às 18 horas, ao vivo, em live, aqui no Facebook, ver as gravações depois no nosso canal no YouTube, assim como no próprio Face, e no domingo, ao vivo, às 17h30 sempre, mas ficando também em gravação, tanto no Face quanto no nosso canal do YouTube. Ficamos muito felizes pela presença de todos. É muito bom expandir, aprender, nos estimular, estimulando os outros também. É como a gostosa prática de estudar em grupo para as provas. Vocês faziam isso? Entre amigos é sempre fantástico. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.